Olá, boa tarde. Começa agora mais um programa Mercado Futuro. Como sempre, eu falo ao vivo aqui do estúdio da Bolsa, no centro de São Paulo. Hoje é dia 4 de dezembro. Olha aí, gente. Já compraram o Papai Noel, o presentinho? Tá chegando. Deixa eu ver que horas são no meu relógio aqui. 1h31 no meu celular pterodátilo. Bem, o programa de hoje é um programa que vai tratar de um assunto muito interessante. Porém, antes eu preciso fazer uma pequena introdução, como diria. Ou como diria aquele meu amigo intelectual, eu vou fazer um prolegômeno. O negócio é o seguinte, um genial publicitário brasileiro uma vez disse o seguinte, fez uma campanha, ficou famosa, apesar de não ser uma coisa para menino, mas ficou famosa. O primeiro sutiã a gente não esquece, vocês lembram disso? Quem escreveu isso foi o Washington Oliveto, né, que é um grande publicitário. Eu diria para vocês, usando a frase do Washington Oliveto, que aqui no programa Mercado Futuro, que eu faço desde julho de 2002, também eu posso usar essa frase com alguma modificação. O primeiro anunciante a gente nunca esquece. E hoje eu tenho uma satisfação enorme vou entrevistar uma das pessoas que foi a primeira a acreditar na credibilidade do programa, que você não põe o seu dinheiro onde você não acredita, não é verdade? Além de que hoje ele ocupa uma posição de liderança no setor de inseminação artificial. Mas sempre serei grato, porque foi a primeira empresa a acreditar no trabalho que eu venho fazendo aqui há 12 anos e meio. Então, motivo de alegria para mim, evidentemente. Hoje é inseminação artificial e o meu entrevistado é o presidente da Associação Brasileira de Inseminação Artificial, ASBIA, o Carlos Viváqua, que está aqui ao meu lado. Sempre um prazer recebê-lo, Viváqua. Fazia tempo, hein? Você só assumir a presidência da ASBIA para vir para cá. Prazer é todo meu, e fazendo um parêntese aí, foi um enorme prazer também, desde o começo, estar com você aí nessa participação e trazendo essa briga do dia a dia, trazendo produtores e novas tecnologias que a gente vê no setor para que você pudesse explorar e entrevistar. Para nós também, foi muito interessante. Eu lembro de ter entrevistado um presidente de um frigorífico chamado Mercosul, sim, gente da Prodap, que a gente é muito boa. Eu lembro de grandes entrevistas. Exato. Não lembro de todo mundo, mas enfim, lembro de grandes entrevistas. Mas foi um grande prazer. Bom, agora você é presidente da ASBIA. O que nós vamos ver daqui para frente pela ASBIA? Qual é o seu trabalho inicial aí como presidente da ASBIA? Bom, a ASBIA é a Associação Brasileira de Inseminação Artificial. Dentro da ASBIA a gente congrega mais ou menos 90% de todas as doses comercializadas no mercado brasileiro. Então é bastante relevante em termos de representatividade do que tem de novas tecnologias, da expansão, do que ocorre ao redor do mundo, que a gente imediatamente traz ao Brasil. Então, vamos dizer, são os participantes desta associação. E a ASBIA tem como objetivo principal ser este instrumento de comunicação com o setor como um todo, e dentro desse setor incluindo Ministério da Agricultura, incluindo produtores, incluindo as próprias empresas, incluindo o mercado como um todo. Então a ASBIA faz essa interface em todos esses players do mercado para que a gente consiga desenvolver da melhor maneira possível nossas funções, nossas atividades dentro desse mercado. Ok, vocês são o elo de ligação com o governo, também tem a parte de pressão e tal que tem que fazer. Não diria nem de pressão, mas como qualquer estrutura governamental, nós temos técnicos determinando regras, leis, normativas que dali para frente serão que vão reger todo o mercado. E existe uma diferença muito grande entre o que é um conceito técnico e o que é a necessidade mercadológica. E essa diferença, quer dizer, a tentativa de fazer essa diferença ser menor possível, é uma das funções da ASBIA. Então, na determinação, por exemplo, das regras que estabelecem a permissão de entrada de sêmen importado no Brasil, é feito pelo Ministério da Agricultura. E eles, às vezes, determinam determinados valores, determinados critérios, que teoricamente são bastante adequados, entretanto, não é a demanda efetiva do mercado. Um exemplo claro da importância da ASBIA dentro dessa conjuntura. O Ministério da Agricultura determinou como normativa que para o ingresso de sêmen importado na área de leite no Brasil, deveria se seguir 50% superior
aos índices estabelecidos dentro das raças do país de origem. O que ocorre? O Brasil é um país onde nós temos aí aproximadamente 500 mililitros de consumo per capita, quer dizer, tem um potencial enorme de crescimento, onde nós temos uma demanda enorme por volume de leite dentro da massa genética que nós trabalhamos. Dentro do conceito do Ministério da Agricultura, quando ele estabelece que 50% dos melhores touros, através do principal índice de cada país, seriam os permitidos para entrar, ele está desconsiderando, por exemplo, as diferenças de necessidades dentro desses países. Então, nós temos alguns países da Europa, por exemplo, que têm população estável, natalidade baixa, alta renda per capita, baixo consumo de leite in natura e alto consumo de derivados. Na formação dos índices da raça deste país, o volume de leite entra negativo. Esse país não quer volume de leite, ele quer sólidos. E quando o Brasil adota uma postura dessa, ele está dizendo que nem sempre estamos fomentando a produção de volume de leite para a permissão de entrada desse produto no Brasil. Porque este índice deste país atende às demandas daquele país e ele está entendendo que a demanda daquele país é a igual à nossa, o que não é uma verdade. Então, a Asbia faz o quê? Essa interface dizendo, olha, isso pode trazer para nós um problema, porque nós precisamos realmente criar um padrão, um conceito que avalie quais são as prioridades para o sistema produtivo nacional e não simplesmente adotar o que é feito em outro país entendendo que aquilo é o adequado para nós. Então, dentro desse conjunto de coisas, a Asbia participa muito fortemente, muito melhor do que qualquer empresa individual. Agora, por exemplo, uma entidade ela só tem uma força representativa desde que os associados tenham objetivos comuns, né? Uhum. Tem muitos exemplos aí. Por exemplo, na inseminação artificial você tem... Todo mundo acha que tem sêmen para leite e corte, mas tem umas que tem mais para corte, outras que tem mais para leite. Lá dentro existe um consenso do que o papel que você tem que representar perante o público, os clientes, os administradores, os governantes e tal? Toda associação, como tudo na vida, passa por um ciclo de crescimento. Na Asbia, durante muitos anos, num passado a médio prazo, nós ainda tínhamos, vamos dizer, dentro da própria associação, resquícios do mercado. As dificuldades do mercado eram colocadas dentro da associação e isso dificultava de sobremaneira o desenvolvimento das ações institucionais. A gente vem tentando transformar isso nos últimos anos, eu acho que a associação está bem mais madura, as discussões são efetivamente setoriais, são institucionais, as brigas de mercado elas permanecem, são empresas de mercado que estão trabalhando num mercado extremamente competitivo. Entretanto, quando sentam-se os diretores da associação, que são diretores das suas empresas e, consequentemente, concorrentes do mercado, essas discussões hoje em dia têm ficado bastante em paralelo e nós temos trabalhado de maneira bastante institucional. O que é necessário e o que é importante é que isso seja feito cada vez de maneira mais profissional. Tá certo. Na Asbia discute-se institucional. Fechou a porta de reunião, é mercado, é isso aí. Nós vamos no intervalo, é mais ou menos isso, né? Exato. Então, gente, o presidente da Asbia assumiu agora em novembro, não é isso? Novembro. Carlos Vivacqua, também da AG Brasil. É isso? Eu não marquei aqui, mas acho que falei certo. E tem muita coisa para falar, eu acho que não vai dar tempo da gente concluir isso já em 2015, a gente vai ter que continuar a conversa. Vamos ao intervalo, voltamos em 30 segundos, até já. Assiste o programa Mercado Futuro, eu falo ao vivo. Lembro que tem lá o canal no YouTube, hein? Não esqueça, facebook.com/direto da Bolsa. Entrevista o presidente da Asbia, Carlos Vivacqua. Eu estou rápido porque tem muita coisa para falar. Você me falou antes da gente começar aqui no programa, bom, nós terminamos o bloco dizendo assim, na Asbia a reunião é para tratar do institucional, saiu de lá, vamos brigar no mercado, é isso. Exato. Você me falou sobre modernizar a entidade, o estatuto, porque as entidades também, elas vão ficando envelhecidas. Sim. O mundo muda. A Asbia está indo por esse caminho, você está me dizendo. Sim, nós estamos agora com várias ações prioritárias dentro desse início de mandato. Dentro dessas, estamos criando um novo estatuto que vai ser apresentado aos associados para ver se será validado. Dentro desse novo estatuto, nós reformulamos a estrutura de cargos de diretoria, criamos um conselho administrativo
e criamos as diretorias específicas para atuar nas áreas de interesse relevante da associação. Então terá o presidente da associação, apoiado, suportado por uma diretoria de marketing, que tem por função principal a gestão de novos produtos, a expansão institucional, o fortalecimento institucional da associação. Terá um diretor que chamamos de técnico, que terá por função basicamente a relação com o Ministério da Agricultura, exatamente no desenvolvimento e na aproximação do Ministério dessas necessidades do mercado brasileiro, da demanda nacional, do consumo nacional. Ele vai fazer essa interface. E terá um diretor que chamamos de diretor operacional, que é o homem responsável pela parte da gestão financeira, gestão administrativa da instituição. Então essa será a estrutura diretiva da associação, sendo suportada, vamos dizer, por um conselho diretivo que será formado por ex-presidentes da associação e mais 3 indicados para formar esse conselho. Então, dessa forma, a gente está criando essa estrutura e um outro que será o Conselho Fiscal para fazer a validação de todas as contas da tesouraria e etc. Então essa é uma reformulada bastante grande que a gente dá no Estatuto, que já tem muitos anos e na nossa forma de ver demandava essa modificação. Estatuto é um ponto, vamos reformular de maneira substancial o relatório nosso de inseminação artificial, que é o relatório que vai a público, com volume de doses, com mercado, com market share de cada raça. Vamos criar dentro desse relatório algumas áreas de observação estatística, para você não ter a análise nua e crua do número, fria do número, mas sim curvas de tendência, para poder projetar com mais segurança o desenvolvimento de cada raça dentro do mercado brasileiro. Também com a abordagem da Embrapa, que nós estamos em negociação ainda para que ela faça comentários sobre determinadas raças específicas, as principais raças dentro desse setor. E vamos também tentar buscar o desenvolvimento de novos produtos ao mercado, dentre esses a homologação dos cursos de inseminação artificial, que hoje são feitos de forma individual, livre, dentro do mercado nacional. Então a gente vai tentar fazer com que a ASBIA consiga homologar os cursos que a gente entende que estão treinando inseminadores dentro de uma linha correta tecnicamente, dentro da linha que a ASBIA preconiza. E esses cursos, obviamente, terão suas vantagens competitivas em relação aos outros do mercado que não teriam essa homologação. Então, são várias ações que nós estamos tentando desenvolver em cada uma dessas diretorias específicas. Ao contrário de muitos políticos aí que a gente vê na televisão, você não está afim de reeleição. É fato. Você não falou dessa parte importante. Não, é fato. Não é que eu não esteja afim de reeleição. Uma associação como a ASBIA, onde você tem competidores participando de uma associação, que ela tem que ter, vamos dizer, um foco institucional, que você tem todos os seus diretores trabalhando em suas empresas e destinando tempo para a associação, é uma associação que demanda exigências intensas da parte desse executivo que vai ser presidente da associação. E naturalmente, é natural do ser humano, com o passar do tempo, o vigor, o ânimo para desempenhar essas ações em duplicidade, a gestão de sua empresa e a presidência do setor, da ASBIA, etc. e tal, leva ao esmorecimento das atividades. Então, quando a gente olha dentro da nossa associação, mandatos que tiveram 2, 3 períodos de reeleição, você tem um índice de desempenho desse gestor muito bom no começo e depois ele se perde. Isso é natural, acho que é natural do ser humano. A ASBIA não é remunerada, o presidente acumula função, a diretoria acumula função com suas atividades. Então, dentro desse novo estatuto, nós estamos acabando com a possibilidade da reeleição imediata. Poderá haver a reeleição pulando um mandato. Eu acho que isso fará muito bem para a associação, porque isso permitirá que todo mundo que venha a assumir essa função, venha com seu gás máximo e depois então possa relaxar e se quiser assuma novamente, mas que não dê uma sequência linear às atividades do dia a dia e à associação. Eu também acho interessante assim. O cara pode voltar, mas não vai ficar 4, 5, 6 anos seguidos. Exatamente. Bom, essa parte é boa. Viváqua, a inseminação é uma técnica reconhecida no Brasil. Ela teve falando do fôlego novo, do gás novo aí, ela teve um grande salto ultimamente com o advento da inseminação artificial em tempo fixo. Uhum. Foi uma tecnologia que chegou e deu uma incrementada, né? Como Exato. se fosse um motor de carro, botou um monte de cavalo a mais ali. Isso
continuará? Vem coisa nova por aí? O que está acontecendo tecnicamente aí na área de inseminação? A IATF, ela veio, a inseminação artificial a tempo fixo, veio realmente trazer um desenvolvimento muito grande da inseminação artificial, principalmente nas fronteiras pecuárias em gado de corte no Brasil Central. O Brasil é um país continental, todo mundo sabe, com muitas dificuldades de logística, de mão de obra, acesso à tecnologia, isso tudo. Então a IATF, ela veio trazer a simplificação do processo de reprodução das estações de monta, permitindo uma série de benefícios ao usuário dela. Primeiro, a concentração de uma genética de boa qualidade, porque é feita a reprodução de uma forma muito concentrada. Isso também concentra o manejo da pecuária de corte, os processos não se alongam, então todos os processos que advêm da reprodução ficam também bastante concentrados. O fornecimento de alimento de boi para o frigorífico também fica concentrado, então você consegue boas negociações. Então, uma série de benefícios práticos a IATF trouxe. Isso fez com que hoje no Brasil a gente tenha, dentro do mercado, pegando como base o ano de 2013, 2014 não está fechado, 60% do semi-comercializado é gado de corte, 40% é gado de leite. Do mercado brasileiro 2013 ainda, nós temos que deste total de sêmen, 50% é sêmen importado, 50% é sêmen nacional. Então, é como se divide a distribuição de sêmen entre nacional e importado, e gado de corte e gado de leite. E a IATF trouxe um crescimento fantástico. O Brasil hoje é o país no mundo que mais inseminação a tempo fixo faz. Nossas tecnologias são fantásticas. Os protocolos para gado zebuíno, que inexistiam antes, eram sempre importados e ajustados do europeu, de raças taurinas. Já são hoje protocolos efetivos, desenvolvidos, pesquisa nacional. Então a gente tem realmente um crescimento ainda muito grande, porque estima-se que a gente tem aí 10 a 11% das fêmeas em idade de reprodução sendo trabalhadas com inseminação artificial. Então, o potencial de mercado é ainda fenomenal. De 100 milhões são 10 milhões de vacas. A gente tem. Eu queria tocar no assunto, se tocar fora do ar, não sei se é um... Mas vou tocar agora que eu já falei. Vamos para a luta. Não, é que eu acho uma coisa meio polêmica, mas parece que já abafaram a polêmica. Tem a ver com o seu business, esse negócio de sexagem também, não? Tem também. Teve uma época que era muito polêmico, mas acho que ou acertou, sei lá, alguma coisa houve aí. Não, o semi-sexado é uma tecnologia que tem aproximadamente, talvez, entre 13 e 15 anos, que se expandiu de maneira mais intensa, sexado para fêmea, sexado para macho. A tecnologia melhorou significativamente em termos de fertilidade, quer dizer, antigamente se tinha realmente uma fertilidade inferior em relação ao semi-sexado quando comparado ao semi-convencional. Hoje ainda é inferior, mas está se aproximando, quer dizer, estamos trabalhando de maneira bastante adequada nesse sentido, e o mercado demanda bastante semi-sexado. O que ocorre, que muitas vezes nós notamos no mercado, é que na realidade, o uso do semi-sexado deve ser ajustado com as demandas e com a valorização de fêmeas no mercado. Vou falar sobre gado de leite, por exemplo. Muita gente que eu conheço entrou fortemente trabalhando com semi-sexado em todas as categorias, novilhas, vaca, etc, etc e tal. Como consequência, você acaba tendo um desequilíbrio muito forte, porque se você tinha 30%, 40% de fêmeas nascidas e que você tinha que criar ali no seu bezerreiro, de repente você passou a ter 70, 80. E com o mesmo volume de leite, porque a vaca pariu, e aquele ali é a tua receita, e você dobrou, na realidade, o número de fêmeas que você vai criar dentro da atividade leiteira. Isso traz um desequilíbrio econômico dentro da propriedade do indivíduo que muitas vezes não é percebido. Então, é um ponto a se observar que a intensidade do uso do semi-sexado deva vir ajustada a uma realidade econômica de caixa, para que ele no próximo ano tenha caixa para suportar isso daí, e uma realidade de mercado, na expectativa de que eu terei ou não no próximo ano a expectativa de venda de animais para dar entrada destes novos animais no meu rebanho, a não ser que você esteja com o rebanho em crescimento, que aí sim todas essas fêmeas serão incorporadas ao seu rebanho para a produção. Então, toda a tecnologia, ela entra com uma grande euforia e depois nós vamos vendo as consequências secundárias dela dentro da atividade. E isso é um ponto importante. Agora eu entendi, nós temos que ir num intervalo, senão o Luiz fica nervoso. Mas agora eu entendi. Outro dia teve um cidadão aqui, não lembro exatamente a empresa, também não importa,
Estão trazendo lá da Holanda o leite para substituir o leite da vaca. É um leite, né? Leite em pó, deve ser. Mas não chega a ser um colostro, mas que assim o bezerrinho mama menos, né? Da vaca, para o cara ganhar mais dinheiro com o leite da vaca, porque ele vende. Essa atividade é uma maluquice, mas depois você explica um pouco. Gente, presidente da Asbia, o site da Asbia é asbia.org.br. Ele não falou, mas eu acho que ele vai mudar o site também, dar uma chacoalhada nas prateleiras. Também. Carlos Viváqua é o presidente da Associação Brasileira da Indústria de Inseminação Artificial, perdão. Em 30 segundos eu estou de volta. Até já. Ok, estou de volta e como diria... Ontem eu abri o programa dizendo o seguinte: canarinho na muda não pia. Porque na época da mudança agora, hoje você abre o jornal, estão dizendo que já jogaram uma bola nas costas, você sabe o que quer dizer isso? Você sabe, jogador do futuro ministro da Fazenda, Joaquim Levy. Liberaram lá uma grana, 30 bilhões para o BNDES. O cara nem assumiu, já estão passando a perna do cara. Esse país é uma coisa. Vivaco, você além de presidente da Associação Brasileira da Indústria de Inseminação Artificial, Associação Brasileira de Inseminação Artificial, você é da AG Brasil, e eu quero saber uma coisa pessoal. Você continua atravessando o canal, viu, nadando? Também nada, viu? Sim. Não, essa vida não é fácil. Você pensa que ganha dinheiro. Você continua naquele teste de resistência? Cara? Nadando, correndo, tentamos continuar mantendo a saúde. Você podia na próxima Olimpíada, não é no Rio? Vai ser no Rio. Então, você podia fazer, carioca. Você podia fazer aquele, eu não lembro o nome, que o cara nada, depois anda de bicicleta, depois corre. Triatlon. Você já tá no... Olha que saudável. Ele tem mais idade do que eu, gente. Olha, cheio de cabelo. Tudo. Bom, você me falou antes do programa, nessa coisa da inseminação artificial. O que isso significa? Você usou uma palavra que não é muito conhecida, que é valoração do setor, do negócio. O que é exatamente isso, Pedro? Bom, esse é um aspecto extremamente importante. A inseminação artificial, a todo mundo que usa inseminação e a quem não usa, é muito relevante isso. Ela é o único insumo na propriedade que deixa residual. Nenhum insumo na propriedade deixa residual. Você dá sal mineral, parou de dar e perdeu efeito. Você dá ração, parou de dar, perdeu efeito, e assim sucessivamente. A inseminação artificial é o único insumo que deixa residual na propriedade, porque a genética se perpetua entre gerações. Então, é um aspecto extremamente relevante. Por outro lado, a inseminação artificial tem um custo, no custo de produção, que oscila entre 1% e 2%. Ou seja, o custo é insignificante, Você está numa situação financeira difícil dentro da sua atividade, não é excluindo a inseminação que você vai buscar resultados operacionais positivos. Pelo contrário, você deve intensificar se você tem intenção de manter, porque as gerações que advêm terão benefício desta genética. E por outro lado, é o único meio de se trazer melhoramento animal em grande escala. É o único meio. Todas as outras tecnologias trazem também melhoramento animal, se fazem adequadamente bem feitas, entretanto, em escalas menores. Quando você analisa rebanhos grandes e volumes grandes de trabalho, a inseminação artificial é o único meio hoje existente que permite o melhoramento animal entre gerações, e dessa forma é extremamente relevante e de muito pouco valor hoje em relação ao mercado brasileiro. Você para ter uma ideia que você tem hoje na propriedade sêmen a R$12, sêmen importado. Então, esse produto que se tem na propriedade, no interior do Rio Grande do Sul, no interior do Pará, no interior do Mato Grosso do Sul, foi avaliado nos Estados Unidos, produzido lá, veio importado, pagou todas as tarifas que tem que pagar dentro desse processo, chegou nas centrais, foi colocado, despachado e entregue na sua propriedade a R$12, R$13, e o único insumo com todas essas características que eu acabei de dizer. Então, efetivamente, eu não tenho a mínima preocupação de garantir para vocês que nós devemos trabalhar valorizando extremamente a genética. Genética boa deve ser usada, não guarde no botijão, use, porque se faz um programa de melhoramento animal, próximo ano terá dores superiores ao que você está usando hoje.
Então, se você tenta especular com genética boa, na minha forma de ver, não. Use. A melhor especulação é colocar no seu rebanho. Use a genética boa, não evite de gastar dinheiro comprando touros de boa qualidade, não barganhe por R$1, R$2, aquele touro é R$2 mais caro, mas ele é muito melhor, mas é R$2 mais caro. Quando eu digo que tem um custo de 1 a 2% sobre o seu custo de produção, use o que tem de melhor, porque o benefício vem nitidamente. O que é que o Brasil importa mais? Taurinos? É leite ou é carne? O Brasil importa mais leite, porque... Leite é o que? Canadá que importa? Estados Holanda? Unidos é o maior exportador ao Brasil, depois seguido do Canadá e depois os países europeus, dentre eles a Holanda. Mas a raça holandesa é a raça de maior importação dentro das raças de leite, seguida da de Jersey. E isso porque nos Estados Unidos você tem programas de teste progênie muito fortes, também vou falar dos Estados Unidos, mas de todos esses países, é verdade, programas de teste progênie muito fortes, e depois, com o advento da genômica, anexado aos programas de teste progênie, você tem provas bastante consistentes para uso nacional, o que não se tem no mercado brasileiro. Então, por isso, o principal raça de importação, primeiro, é o holandês. Depois, em raças de corte, é a Angus, porque você tem também, da mesma maneira, programas muito sólidos de teste progênio, com genômica não tão desenvolvido, como comparado ao holandês, mas muito fortes programas de teste progênio. Depois, as outras raças com menor volume. Eu acho surpreendente, porque carne, quer dizer, ninguém mais discute, acho que o Nelore é o gado base do Brasil. Sim. Acho que vai ser aí durante muito tempo. O que se faz é tentar melhorar. O Nelore é rústico, aguenta carrapato. E se você trouxer uma berdinha Angus aqui, ele sofre com o calor e tal. Né? O Angus Nós puro... estamos acabando, viu? O Angus puro está concentrado no Rio Grande do Sul, com excelentes rebanhos, excelente manejo, condições adequadas de sistemas de produção. O Angus ele entra em grande volume no Brasil na parte de cruzamento industrial, e aí nesse sentido, buscando meteorose, buscando melhor qualidade de carcaça para exportação e para poder atender esse mercado um pouco mais exigente e também trazendo boa rentabilidade e atividade. Então o Angus entra dentro desse mercado. Bom, o resto, a genômica e tal, fica para uma próxima oportunidade, porque já o meu tempo deve estar acabando, se não é que acabou. Eu sou o único repórter que faz programa ao vivo com o celular ligado. Tudo bem que ele é do tempo do onça, mas não tem problema. Eu conversei com o Carlos Vivaco, presidente da Associação Brasileira de Inseminação Artificial. O site é asbia.org.br. Muito obrigado. Obrigado, e prazer. No começo do ano a gente volta a conversar, tá bom? Será um grande prazer. É isso aí, gente. Amanhã é sexta, tem mais programa Mercado Futuro. Até lá, tchau.